Olá e bem-vindos! No mundo que está francamente a abarrotar de informação, encontrar uma resposta em que se possa confiar, bem, parece quase impossível, não é? Mas e se olhássemos para isto não como um problema, mas como uma aventura? É isso que vamos fazer. Vamos pegar no processo de investigação e transformá-lo numa jornada. Uma jornada prática e, espero, fascinante. Esta é a grande questão no fundo. Seja por uma simples curiosidade sobre um assunto ou pela necessidade de resolver um problema mesmo complexo, toda a gente anda à procura de respostas genuínas. O processo de investigação, que às vezes só assim um bocado formal, não é mais do que a forma mais estruturada de saciar essa curiosidade. É isso mesmo. A investigação pode parecer um labirinto académico, todo complicado, mas na verdade está mais para uma expedição com um mapa. Em vez de nos sentirmos perdidos, cada passo tem um propósito bem claro, que nos leva de forma lógica desde aquela pergunta inicial até ao tesouro, que é uma conclusão bem fundamentada. Uma resposta em que podemos mesmo confiar. Muito bem, vamos lá então. O nosso mapa para esta demanda de conhecimento tem 5 pontos principais, 5 marcos. E vamos começar, claro, pelo princípio de tudo, a pergunta que dá o pontapé de saída para a jornada. Ok, antes de darmos o primeiro passo, é preciso ajustar a nossa bússola interna. A atitude com que se começa, seja com um excesso de confiança ou, pelo contrário, já achar que não vai dar em nada, pode definir todo o percurso que temos pela frente. Logo no início, é muito fácil cair numa de duas armadilhas. Ou é a arrogância de pensar que se descobriu algo totalmente inédito, ignorando o trabalho de toda a gente que veio antes, ou é o desânimo de sentir que já foi tudo dito e que não há mais nada para acrescentar. A verdade, como quase sempre, está ali no meio. O verdadeiro desafio é encontrar o nosso espaço, um ângulo único nesse vasto território. E para navegar esse território, a tal bússola de que falava é, na verdade, um conjunto de atitudes. É preciso ter a humildade para aprender com quem já explorou o tema, um espírito competitivo, mas para nos superarmos a nós próprios, a curiosidade, que é o combustível para nunca deixar de perguntar porquê, e, claro, um espírito de cooperação, porque o conhecimento constrói-se em conjunto. No fim de contas, uma boa investigação depende tanto desta mentalidade como do método que se usa. Certo, com a mentalidade alinhada, passamos ao planeamento. Um bom roteiro evita que uma pessoa se perca pelo caminho. E a chave para um bom roteiro é, curiosamente, começar pelo fim. Vamos ver como é que isto funciona. O que é genial nesta abordagem é a sua simplicidade e, ao mesmo tempo, a sua enorme eficácia. Para garantir que se chega ao destino a tempo, o truque é planear de trás para a frente. Começa-se pela data de entrega final e, a partir daí, vão-se marcando os prazos para cada etapa. Isto pega numa montanha de trabalho que parece impossível e parte-a em passinhos muito mais fáceis de gerir. Mas claro, antes de começar é preciso saber para onde se vai. Qual é o objetivo? A investigação é exploratória, ou seja, para mapear um território novo e desconhecido? É descritiva, para pintar um retrato fiel e detalhado de uma certa realidade? Ou o objetivo é testar uma hipótese muito específica, uma relação de causa e efeito? Definir este objetivo é, basicamente, definir o destino da nossa jornada. Com o mapa desenhado, chegou a hora de começar a recolher material. Esta é a fase do trabalho de campo, o momento em que se começam a juntar as peças do puzzle. E para isso, o investigador tem à sua disposição uma série de ferramentas diferentes. Ora, um dos conceitos mais importantes aqui é o de amostragem. É que raramente é possível estudar um universo inteiro, seja a população de um país ou todos os artigos de um jornal. Por isso o que se faz é selecionar uma amostra, ou seja, uma pequena parte que funcione como um espelho do todo. E esta imagem ilustra essa ideia na perfeição. Pensem num bolo. Se a amostra for bem escolhida, uma pequena fatia pode dar-nos uma imagem muito precisa do bolo inteiro. A palavra-chave aqui é representativa. Porque se escolhermos só as passas do bolo, nunca vamos saber a que sabe o resto da massa, pois não? As provas que se reúnem podem vir de dois mundos diferentes. Por um lado, temos o mundo quantitativo, que mede, que conta. Coisas como quantas pessoas visitam um museu. Por outro, temos o qualitativo, que mergulha na experiência. Por exemplo, o que sentem as pessoas quando visitam esse museu. Nenhum é melhor que o outro. São apenas lentes diferentes para olhar para a mesma realidade e muitas vezes a imagem mais completa vem da combinação das duas. Mas atenção, recolher dados é só o começo. A verdadeira magia, o momento ahá, acontece agora, na análise. É aqui que as pistas se transformam numa história, que os pontos se ligam e que tudo começa a fazer sentido. Esta ideia é absolutamente central. Vamos pensar nos dados brutos como ingredientes soltos numa cozinha. A análise é o ato de pegar numa receita, ou seja, num método, numa estratégia, para transformar esses ingredientes num prato com sabor e significado. É o processo de aplicar experiência para transformar simples informação em conhecimento útil.
E o ponto fulcral é mesmo este. Análise é o que transforma o caos dos dados numa chave que nos abre portas. Não é um ato mecânico, de todo. É o coração intelectual da investigação. É aquele momento em que se passa de apenas ter informação para finalmente compreender o que ela nos está a dizer sobre o mundo. De pouco serve uma descoberta se ficar guardada numa gaveta. Por isso, a fase final da nossa jornada é comunicar o que se encontrou. É partilhar o mapa que se criou para que outras pessoas também o possam usar e continuar a explorar. E a melhor maneira de contar a história desta demanda é simplesmente responder estas 4 perguntas. Primeiro, porquê? Porquê é que esta investigação foi feita? Segundo, como? Como é que foi feita? Terceiro, o quê? O que é que se encontrou? E talvez o mais importante de tudo, e então, qual é a importância disto? O que é que fazemos com esta informação? Esta estrutura garante que a história seja clara, lógica e que tenha impacto. No final de contas, é para isto que serve todo este esforço. Cada investigação bem-sucedida, por mais pequena que pareça, acrescenta mais uma peça ao nosso puzzle coletivo, ao nosso entendimento do mundo. E isso permite-nos tomar melhores decisões e, no fundo, navegar este mundo com um pouco mais de sabedoria. E assim, a nossa jornada termina exatamente onde começou, com uma pergunta. Com este mapa, a capacidade de encontrar respostas reais está ao alcance. A única questão que fica no ar é: qual será a próxima demanda a ser explorada?